diretamente? Vamos lá? Então vamos agora diretamente. Temos um link diretamente de Londres com o Dr. Ricardo Petracco, cardiologista, professor da Imperial College de Londres. E ele é conhecido pelo trabalho em pesquisa de doença coronariana, certo? Então, meu querido Samidana, você pode fazer a nossa primeira pergunta para o nosso professor diretamente de Londres. Muito bem, Ricardo, prazer falar contigo. Sabe que o Imperial College é uma referência, ficou muito conhecido um dos estudos aqui, mas eles fizeram vários e tem ajudado o mundo ao combate ao Covid. Agora, doutor, como que você vê essa segunda onda? Não sei o quanto você acompanha os dados brasileiros. Temos ou não uma segunda onda no Brasil? Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Olha, a definição de segunda onda ou a extensão da primeira onda, ela é um pouco técnica e talvez relativamente sem importância, porque o que está acontecendo, obviamente, na verdade, é que a doença está se espalhando agora para lugares onde não foram inicialmente acometidos. Tu viu esse princípio aqui na Inglaterra, quando em maio, em abril, a gente teve muito caso em Londres e no sul da Inglaterra. As coisas melhoraram e naquela época o norte estava relativamente preservado e agora, nessa segunda onda de outubro, novembro, o norte da Inglaterra, Manchester, Liverpool, Leeds, foi muito afetado, com os hospitais lotados, UTIs lotadas, enquanto que o sul estava um pouco mais preservado. Então, o meu entendimento disso é que, na verdade, isso nada mais é do que a primeira onda se espalhando para outras localizações geográficas que não foram inicialmente afetadas. Claro que vai ter variações de como isso vai acontecer, dependendo do comportamento da população, mas eu acho que, inevitavelmente, qualquer centro urbano que existe movimentação dentro e fora de indivíduos vai acabar sendo acometido. Então, eu acho que o foco de ser no primeira e segunda onda não é tão relevante quanto a demonstração e a necessidade séria da população de continuar tendo comportamentos de isolamento social, lavar as mãos e usar máscara, né? É exatamente isso que a gente estava comentando aqui. É o comportamento das pessoas que tem que mudar, né? Evitar aglomeração. Isso aí é uma coisa que a gente tem que evitar, porque a gente transmite de um para o outro e parece que as pessoas não entendem isso, né? Que quanto mais aglomerado, mais o vírus vai. Quanto mais você viajar, mais transmite o vírus. É basicamente isso, né, doutor? Exato. É aquele sistema de aglomeração. A gente tem um número mágico assim que diz que se tu ficar a menos de 1 metro por mais de 15 minutos de alguém sem máscara, existe um risco aumentado de infecção. Então, tu imagina um lugar fechado, um restaurante, um bar, um avião, é muito provável que o aerossol, que a gente chama, que é gerado por falar alto, por tossir, por respirar, vai acabar contaminando o ar. Então, o que é muito importante também, que é uma mensagem prática para todo mundo, é manter o ambiente ventilado e arejado. O ideal, obviamente, como se tem em hospitais, é criar o que chama de pressão negativa na sala, sugando esse ar para fora da sala. Mas, obviamente, na realidade, o que a gente quer dizer é janelas abertas, portas abertas, não criar um ambiente totalmente fechado com ar-condicionado, que não é o ideal. É o ideal para o vírus, não é o ideal para os humanos. Ô, Ricardo, você é uma notícia aqui, eu só queria que você confirmasse, que talvez você vai ser vacinado, né? Você é da linha de frente aí, né? Como é que é essa história? A expectativa é de todos os profissionais de saúde serem vacinados nessa primeira onda de vacinação, que pode acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, ou até janeiro, fevereiro do ano que vem. Como tu imagina, o sistema de saúde aqui, o NHS, tem perto de 1 milhão de empregados. E uma proporção desses empregados fazem parte da linha de frente. Eu faço parte como cardiologista que vê pacientes agudos com infarto. Mas quando exatamente isso vai acontecer, ninguém sabe, ninguém recebeu uma carta ainda, vem aqui amanhã de tarde que tu vai receber a tua vacina. Ainda não tem. Eu sou um voluntário da vacinação também, como muitos meus colegas, eu vou estar vacinando indivíduos quando chegar no meu hospital, mas a gente não ouviu também quando exatamente a vacina vai chegar no meu hospital aqui. A gente estava na expectativa de ser hoje, no final dessa semana, mas provavelmente vai ser postergado até a semana que vem. O governo está mantendo as coisas relativamente sob sigilo da população. Muito bom. Você está otimista aqui no Brasil? Você acha que a gente vai conseguir vacinar a população? Porque a gente já discutiu que está super polarizado. Qual que é a tua opinião? Quando que vem no braço do povo aqui?
Olha, a minha opinião é a seguinte, que os pacientes vulneráveis de alto risco vão acabar sendo vacinados, porque eles vão se dar conta que se eles não forem, eles têm um risco alto de morrer. A população mais jovem, que é mais opinionada e é contra a vacina, talvez algum deles se recusem a ser vacinados, mas mesmo se isso acontecer numa proporção pequena da população, eu acho que tu vai atingir um limiar, um número suficiente, principalmente daqueles indivíduos de risco, que vai acabar estancando a sangria, como a gente diz, né? Que é parar de fazer com que o vírus mate as pessoas. Na verdade, não importa muito a transmissão entre o indivíduo, o que mais importa é fazer com que ele não cause doença fatal. Então, acho que isso vai ser atingível, claro, quando uma proporção da população for vacinada, provavelmente no ano que vem, né? Ô, doutor, eu queria perguntar a respeito das reações alérgicas, né, da vacina, se é uma coisa que é normal e pelo fato da vacina ter feito há pouco tempo, né, o que o senhor pensa disso? Se existe essa possibilidade das outras também ter algumas reações? Eu acho que sim, e a gente viu ontem 2 casos de reação, não diria reação grave, mas uma reação alérgica que necessitou tratamento no hospital com antialérgicos. Mas aconteceu, depois de alguns milhares de indivíduos vacinados, aconteceu 2 casos em indivíduos que já tinham história forte de alergia. Eles até andavam com aquelas canetas de adrenalina no bolso. Então, eram indivíduos um pouco de maior risco de ter alergia. Mas quando tu compara com o fato de que provavelmente essa população de risco tem a chance de morrer em torno de 0,1% ou 1 em cada 1000 morre, se tu tiver alguns em cada 1000 que tem uma reação alérgica que pode tratar com antialérgico, acho que o risco-benefício ainda vai ser muito forte em relação à vacina. E isso demonstra também a dificuldade de se implementar a vacinação em larga escala, porque não é só simplesmente tu pegar uma vacina e sair distribuindo para todo mundo e esquecer, né? Tem que ficar fazendo o acompanhamento desses indivíduos e saber se alguns vão ter efeitos colaterais, quais vão responder. Então, demonstra a dificuldade de se fazer isso em 20 milhões de indivíduos nos próximos 6 meses. Vai ser uma logística extremamente interessante e difícil, né? E exatamente isso que a gente está vendo, porque é tanta informação que a gente recebe que acaba, e o público está cedendo também, sedento por informações, querer uma luz do fim do túnel, surge a vacina, a gente torce, fala, agora acabou tal, mas tem todo esse cuidado, né? Todo esse cuidado, eu acredito que os cientistas, vocês médicos, nunca trabalharam tanto por uma coisa, um período tão curto de tempo, e a gente fica preocupado e querendo uma resposta rápida, né? E não é assim que funciona. Não é assim que funciona a medicina. Então, o que a gente tem que fazer é tomar cuidado. É o nosso comportamento, a gente não ter tanta ansiedade pelo comportamento, não querer sair, viajar, ir pra festa, ir pra balada, sair à noite, juntar a galera, restaurante, tem que dar um tempo agora, principalmente até resolver tudo isso, né, doutor? Eu acho que é correto. Tem duas variáveis aqui. A primeira é realmente esperar o efeito dessa vacinação. E a expectativa aqui é que, mesmo que tu vacine todo o grupo vulnerável até maio, abril do ano que vem, tu só vai ver o efeito real disso, em termos de diminuição de mortalidade, talvez no verão do ano que vem. Então, quando tu começar a extrapolar a vacinação para a população de baixo risco, daí sim tu entra naquele estágio em que a vida pode voltar ao normal. Mas realmente tem o componente de quanto tempo que vai durar a imunidade, que não se sabe ainda. Talvez essa vacina precise ser repetida todo ano. Provavelmente a gente vai viver com o coronavírus ainda circulando por muitos anos. E existe uma mensagem muito importante também, que é para aqueles que não pensam em se vacinar, na verdade, esse é o momento da sociedade, de indivíduos demonstrarem que a gente está pronto para combater o vírus. Porque não adianta a gente chegar e dizer, olha, os efeitos do lockdown afetaram o desemprego e eu perdi meu emprego, e agora que a gente tem a oportunidade de realmente estancar o espalhar do vírus, mesmo que exista um risco individual para cada um de nós, a gente tem a obrigação moral e social de se vacinar para fazer com que aqueles que são mais vulneráveis não venham a sofrer com isso, né? Posso lá então? O doutor Petracco, eu sei que você exerce um cargo, a sua atuação é eminentemente técnica, mas eu queria saber, porque a gente tem visto aqui no Brasil uma politização excessiva em torno da vacina. Até chegar a vacina da Pfizer aí, às terras britânicas, eu queria saber se houve algo minimamente, remotamente parecido com o que a gente tem visto aqui, em termos da politização em torno da vacina.
Teve até o caso recente do ministro da Saúde britânico que chorou ao vivo no Good Morning Britain, uma espécie de jornal da manhã britânico, né? Anunciando a vacina, mas eu não sei se isso reflete o que eu estou te perguntando. Eu acho que vai sempre ter um componente político para qualquer tipo de tomada de decisão pública do governo. A questão que tem que se discutir é o quanto que essa decisão foi baseada em variáveis técnicas ou puramente políticas. E o exemplo clássico aqui é o Boris Johnson e o governo da Inglaterra estavam relativamente relaxados no começo, dizendo que não era para se preocupar muito, mas assim que a comissão científica, o SAGE aqui do governo, se sentou e mostrou, olha, não é para se relaxar, e é um problema, vai acontecer, vai morrer muita gente, mesmo que aquele modelo inicial tenha sido exagerado, eu acho que o governo ouviu os conselhos técnicos. E esse, ao meu ver, é uma diferença do que aconteceu no Brasil no começo. Os governantes, o governo tinha uma visão sobre a pandemia e qualquer pessoa que discordava dele, em vez dele discutir ou aceitar, ele simplesmente demitia. Então, a grande diferença aqui é que existe uma confiança nessas entidades independentes do governo, que são entidades idôneas, corretas e altamente científicas, que independente de qualquer governo, de esquerda ou direita, eles vão estar ouvindo e provavelmente seguindo a grande maioria das recomendações. É claro que a decisão final é do governo, porque tem implicações econômicas para tudo que tu faz, mas há muita confiança aqui nessas entidades independentes que são realmente lideradas por cientistas que estão fazendo isso há muitos anos e são respeitados. Ô, doutor Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. E a vacina do Putin, a Sputnik? Estão vacinando direto lá, né? Por que você deu essa risadinha aí do Putin? Não tem estudo, né? Não tem nada sobre a vacina do Putin, a Sputnik? E tá vacinando mesmo a galera? É doido isso, né? Diz que tá. Essa é uma interessante discussão, porque, na verdade, não importa a origem da vacina, o país ou a companhia que criou ela, contanto que ela tenha sido feita de forma transparente por estudos que foram registrados prospectivamente em entidades conhecidas internacionalmente, qualquer governo internacional vai ouvir e vai avaliar possíveis vacinas. Agora, se a vacina foi feita de forma sem transparência, os estudos foram internos e a gente não tem acesso aos dados, não existe governo sério no mundo que vai dar ouvido a qualquer vacina, mesmo que ela tenha sido feita de forma correta. Mas se a gente não tem acesso a isso, é impossível a gente fazer a nossa avaliação independente, né? Mas essa vacina russa não tem estudo nenhum. Na Europa não tem estudo nenhum, né? É só da Rússia mesmo. E vacinando... Que eu saiba, não. Doutor... Que loucura, hein? Doutor, tem muita gente aqui no Brasil, inclusive alguns médicos, que estão alertando a população a não tomar a vacina. Falar, se você já teve Covid, tomar a vacina, você pode ter uma consequência ruim, ela não é segura. E aí eu não estou falando especificamente da Pfizer, eu estou falando em todas. Talvez a mais criticada seja a que está sendo produzida pelo Butantan, que é a Coronavac, falam que vem da China e por isso não é seguro. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É possível uma vacina fazer mal a uma pessoa que já teve a doença? Eu acho extremamente improvável. É importante se lembrar que qualquer grupo de indivíduos ou de pacientes que não foram incluídos em estudos, eles não vão ser recomendados a serem vacinados. Agora, se os estudos incluíram pacientes com infecções prévias do Covid e demonstrou que não houve nenhum problema a longo prazo ou no prazo do estudo da doença, não vai existir nenhuma limitação deles serem incluídos nos estudos. O exemplo disso agora são as grávidas. Como elas não foram incluídas no primeiro estudo, não se tem informação sobre vacinar grávidas, então a recomendação é para não se fazer isso. Agora, qualquer outro tipo de grupo com doença prévia, com doença cardiovascular prévia, pacientes com problemas pulmonares, pacientes idosos, mais jovens, tendo ou não tendo Covid anteriormente, a recomendação formal é que eles sejam vacinados sem nenhum problema. Muito bem. Queria agradecer o papo aqui com o doutor Ricardo. Obrigado, viu, doutor, pelo papo aqui, esclarecendo um pouquinho e trazendo pra gente as informações boas, né, da vacina que a gente já tem lá no Reino Unido. Obrigado, doutor. Parabéns. Um abração e obrigado aí por disponibilizar seu tempo aqui com o pessoal aqui. Você é de onde? Você é gaúcho, né? Sou de Porto Alegre, isso. Aí não sim. Tem um sotaque ainda, tem um leve sotaque. Grêmio ou Colorado?
Juventude. Não, eu sou muito exigente, eu quero ganhar títulos, então eu sou gremista. Muito bem. E foi roubado, viu? É isso aí. 1-1 roubado, tá? Só pra... Um abraço, doutor. Muito obrigado. Abraço, o Twitter dele é @RicardoPetraco. Você pode entrar, tem todas as informações aí.